Pedagogia dos jogos, conceitos pedagógicos, metodologias pedagógicas. Olá, meus queridos amantes das artes, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre a questão da pedagogia dos jogos. Só que antes da gente entrar no conceito propriamente dito, no assunto, é importante a gente definir algumas características dentro dessa linha de trabalho, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem como suma importância para definir é o conceito da palavra pedagogia. Inicialmente, a pedagogia, ou o pedagogo, vamos dizer assim, era, lá na Grécia Antiga, o ser, tá? Não vamos chamar de cidadão, mas vamos chamar de ser, que era responsável por levar os meninos para a escola, ok? Normalmente essa pessoa era um escravo, né, um serviçal. Já na evolução da história, esse conceito foi mudando, tá? E o mais próximo do que é hoje começa a ser considerado a partir da Revolução Industrial. Então, o pedagogo passa a ser a pessoa responsável por definir a metodologia de ensino, criar os aparatos necessários para executar esse ensinamento, ok? E as ferramentas necessárias para avaliar se o conhecimento foi passado com sucesso, ok? Muito bem. Dentro dessa esfera de conhecimento, nós temos as chamadas metodologias de ensino, ou seja, cada um dos pedagogos ou profissionais na área de educação acabaram desenvolvendo técnicas particulares de repassar o conhecimento, formas diferentes de passar o conhecimento. Existem inúmeras metodologias ou inúmeras escolas, como a gente poderia descrever. Nós aqui vamos citar as 5 principais escolas, apresentar de uma forma muito sucinta o que cada uma delas tem como metodologia de ensino, tá? E deixar claro que nós não vamos trabalhar especificamente nem com essas escolas e nem com uma metodologia específica. A nossa intenção aqui é mostrar os conceitos pedagógicos que os jogos têm a oferecer no que nós poderíamos chamar de metodologia de ensino livre, ok? O que isso diferencia? Isso nos dá a oportunidade de avaliar se aquele jogo apresenta alguma ferramenta que venha a auxiliar o aluno, a criança ou o adolescente a aprender alguma coisa dentro da metodologia que na escola ele é aplicada, né, dentro da residência, no caso dos pais, tá? Então, é de uma forma livre, não ficando amarrado a nenhuma dessas metodologias. Mas a gente vai citar essas 5 principais, mas para entender o que nós vamos buscar. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Dentro dessas principais coisas, não numa ordem de importância nem nada, mas meramente numa ordem
aleatória. A gente começa falando da escola construtivista. Essa escola, ela é principalmente representada por dois personagens, duas figuras de grande importância dentro da metodologia da pedagogia, que é o Piaget e o Vygotsky. O que acontece? Na escola construtivista, a ideia é a seguinte: o professor, ele cria dentro da sala de aula, dentro do ambiente de ensino, condições para que o aluno encontre a solução para um problema. Então, o professor, ele dá as ferramentas para que o aluno busque a solução para um problema. Mas qual é esse problema? É o professor que apresenta o problema. Então, o professor, ele cria o ambiente, ele apresenta o problema para o aluno e é o aluno que vai buscar as soluções. Ok? Na sequência, nós temos a mecânica de ensino, ou metodologia de ensino, desenvolvida até pelo Paulo Freire, que é a metodologia freiriana. Nessa metodologia, nós temos um problema, o professor, ele cria dentro da sala de aula uma situação em que há a possibilidade do aluno resolver esse problema, mas diferente da escola construtivista, ele participa da solução do problema, ou seja, ele e o aluno juntos vão buscar a solução para aquele problema apresentado. Tá bom, pessoal? Muito bem. Na sequência, nós temos a escola ou metodologia montessoriana. Tá? A principal figura nessa escola, nós podemos dizer que é Maria Montessori. Tá? Ela foi uma médica italiana e depois educadora, e ela desenvolveu uma metodologia que não há a apresentação do problema. O que a metodologia, de uma forma bem sintetizada, faz é, ela cria um ambiente em que a criança, ao seu tempo, procura a solução para um problema que ela mesma venha a apresentar. Tá ok? Então, de novo, a criança vai ter a função de ter um problema, criar um problema, uma situação, e ela mesma vai buscar a solução para esse problema. O professor, ele tem como função principal, sem entrar nessa mecânica de autoconhecimento da criança, só de acompanhar uma possibilidade de solução, ok? Então, na escola construtivista, o professor apresenta um problema, o professor aguarda a resposta, estando próximo e sem impor alguma decisão. No caso da escola freiriana, nós temos o professor e o aluno buscando juntos uma solução. Tá? No caso da escola montessoriana, nós temos o professor não participando ativamente
da criação do problema e da criação da solução. Ele só acompanha de longe essa evolução, tá? Aí nós temos também a escola ou metodologia Waldorf, tá? Que foi desenvolvida pelo Rudolf Stein. Qual é a diferença? Muito bem. Na metodologia Waldorf, o que eles entendem? Primeiro, que a evolução não se dá somente na área do conhecimento. Ela também se dá na questão social, na questão psicológica. Então, a dinâmica deles é que o conhecimento ele vem através de uma evolução natural do ser humano. Ok? Essa evolução ela é uma evolução mais individual. Então você vai pegar crianças de uma mesma faixa de idade e vai perceber que a capacidade da criança de evoluir enquanto que pessoa, enquanto que cidadão, e automaticamente a capacidade de resolução de problemas são diferentes. E dentro dessa metodologia isso é respeitado. Ok? O professor ele tem como função, na verdade não como objetivo, mas como função, acompanhar essa evolução, mas sem interferir. E o interessante é que, diferente, por exemplo, da mecânica Montessori, a mecânica Waldorf não interfere no ambiente. Tá certo? Então, eu não crio um ambiente preparado para que a criança tenha um problema e busque a solução. No caso da mecânica Waldorf, eu faço isso com o ambiente da forma como ele está, um ambiente cru. Ok? Gente, novamente falando, isso é uma versão bem sintetizada, tá? E uma versão que não é voltada para o pedagogo profissional, aquela coisa toda. Aqui a intenção é mostrar como que eu, um leigo, entre aspas, da metodologia, da pedagogia propriamente dito, lembrando, eu não sou pedagogo, né? Mas o que eu entendi da descrição dessas metodologias, tá? E numa linguagem mais simplista, para que pessoas como eu, que são pais, são educadores, mas que têm a dificuldade de acessar as informações mais profundas, possam ter pelo menos uma noção básica do que é cada uma dessas 5 principais escolas. E para fechar esse conjunto de escolas, nós temos a questão da escola clássica, tá? A escola clássica, ela tem uma diferença, até na minha opinião bem contundente, que é o fato de que nessa metodologia o professor é o foco principal. Ele está no centro. Ele detém o conhecimento. Ah, mas qual é esse conhecimento? É ele que rege a apresentação de um problema e é ele que vai apresentar a solução para o aluno. Ou seja, nesta metodologia, o aluno vira um coadjuvante, que só tem a função de receber essas informações como se fosse uma espécie de recipiente. Tá? Até uma descrição mais técnica diz que o aluno é uma tábua rasa, uma tábua limpa, em que o professor tem a função de esculpir todo o conhecimento. Beleza, pessoal? Não nos dá o direito, em hipótese alguma, de determinar qual é o mais certo ou qual é o mais errado. Tá? Até porque nós pretendemos trabalhar com os conceitos de jogos
com a metodologia livre. O que é a metodologia livre? É aceitar que todas as metodologias de ensino têm suas qualidades e suas dificuldades. Ok? Então, nós aqui vamos tratar das ações pedagógicas que os jogos têm a oferecer, e vocês, aí em casa ou na escola, vão determinar se elas são de interesse, tá? Como mecanismo para as crianças no conceito de aprendizagem. Beleza, pessoal? Então tá bom. No caso dos jogos, a gente sabe que cada jogo, não interessa qual o grau de dificuldade, qual o grau de complexidade que os jogos apresentem, ou mesmo qual a metodologia que o jogo se aplique. Metodologia, entenda quais são as características, ou seja, qual classe o jogo se apresenta. Mas todos os jogos têm conceitos pedagógicos inseridos dentro da sua formatação. Como eu falei no vídeo passado sobre as classes dos jogos, ou categorização dos jogos, eu posso dizer para vocês o seguinte: muitos desses conceitos pedagógicos também, estando inseridos dentro da sua forma de jogar ou da sua jogabilidade, não foram colocados lá de forma proposital. Alguns deles foram até mesmo detectados muito tempo depois da criação do jogo. Então, o que nos cabe aqui é exatamente isso, tentar detectar essas características e apresentar para vocês, ok? Mas lembre-se, muitas delas, como os conceitos matemáticos, existem, mas não foram de forma proposital inseridos lá. São consequências dessas mecânicas de jogos. Tá bom, pessoal? Então, hoje, o nosso vídeo esclarece essa característica, ok? Então, a gente veio fazendo um conjunto para começar a delinear como que a gente vai trabalhar. Num primeiro vídeo, a gente falou de conceitos históricos, a determinação cronológica de jogos. A gente já trabalhou a categorização dos jogos. Agora, nós apresentamos os conceitos pedagógicos, o que nós pretendemos extrair, ok? E agora, nos vídeos subsequentes, nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar em cada um dos jogos, então a partir, provavelmente, do próximo vídeo, nós vamos ter o jogo, tá? E nesse jogo nós vamos trabalhar o contexto histórico e o contexto pedagógico que ele apresenta. Beleza, pessoal? Lembrando que eu pedi no vídeo anterior que vocês me dessem uma sugestão. Vamos fazer isso por ordem cronológica ou vamos fazer por jogos? Ok, pessoal? Então, se vocês gostaram do vídeo, eu peço que deem o seu like. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, ok? Se possível, compartilhem o vídeo e o canal, tá? Para que a gente cresça como comunidade e possa discutir, possa fazer a evolução dessas temáticas de uma forma muito sadia. Importante também falar e ressaltar novamente, nós, no meu caso, não sou um pedagogo, tá? Por isso essa pincelada superficial, ok? E eu gostaria de pedir novamente que vocês comentem no canal o que vocês estão achando, né? Deem sugestões, tá? De repente pautas para a gente discutir, se ela estiver ligada com essa dinâmica dos jogos, ok? Então, agradeço a presença de todos e espero vocês no próximo vídeo. Valeu!